com tudo isso que vocês fazem, né? Não seria mais fácil cortar essa comunicação, porque tudo vem dos presídios, não é? Eu falei, não, não vem dos presídios, né? O senhor está enganado. Eu vou te explicar por quê. A organização hoje está tão estruturada, os setores estão tão bem solidificados, eu digo que é uma engrenagem muito bem azeitada, né? É, o Marcola, ele nunca se preocupou em saber quanto que está vendendo de cocaína aqui nas biqueiras, isso não era o trabalho dele, ele era o CEO da empresa, né? O Soriano, o Cego, o Abel, o Funchal e outros, pô, isso não é o trabalho deles. Eu estou falando de uma empresa, de uma multinacional do crime. Então, eu brinco assim, né? Até quando eu dou aula e faço palestra. Doutor, o senhor não falou que ia isolar, que ia acabar? Eu falei, nunca falei que ia acabar com o PCC. Aliás, nem é a minha pretensão. Mas eu vou acabar com essa geração do Marcola. Eu prometo para vocês. Ou pelo menos eu vou enfraquecê-la. Eu acho que eu não, né? Mas todo o trabalho que está sendo feito por todos nós está levando a isso. Eu vou te explicar por quê. Eles têm o direito, por exemplo, já tinham em São Paulo e tem no sistema federal. O que não tem no sistema federal é visita íntima hoje, a partir aproveitou a pandemia, depois houve a Acho própria que a morte, lei. né? Não, sim, eu lembro houve a que morte. teve uma portaria depois Isso. da morte que tirou a visita. Então, eu tenho o prazer Claro. de não ter visto visita íntima no Presídio Sim. Federal, porque foi 2017. Mas Exato. era frágil. Isso. Só depois lá pra frente que conseguiu tirar realmente, dentro do regulamento. Né? Salvo aqueles que estavam em RDD que já não tinham, no regime disciplinar diferenciado. O que acontece é assim, que as pessoas têm que entender que na Itália é assim, né? O preso, o líder da máfia, ele recebe advogado, ele recebe familiar, não é sempre, mas recebe. E ele vai conseguir passar a ordem codificada sem nenhuma negligência ou corrupção do servidor. É muito fácil apontar isso aqui, pô, mas não é só parar, né? Então, na verdade, eles acham assim, né? Às vezes uma parte mal informada, como a pergunta que me veio hoje, olha, não, então, tudo sai dos presídios, não tem um jeito de bloquear. Falei, não, primeiro, ó, eu ouvia muito o mantra que se acabasse com os celulares no presídio, acabava com o PCC. E eu sempre defendi que não. Vou te falar por quê. Porque não era só através do celular. Eu falei, vai acabar o celular, vai até atrapalhar um pouco algum tipo de monitoramento ou investigação e vai continuar acontecendo crime. Só vai ter um delay. Uhum. Eu falo, a ordem, vocês não tem um delay aqui, às vezes, da transmissão? Sim. O delay pode ser de um dia ou pode ser de uma semana, no caso do Sistema Federal, que ele tem visita, atendimento semanal. Então, assim, vai continuar entrando e saindo, seja através de familiar, seja através de um mau advogado, né? Que tem bons, mas tem ruins também. Assim como tem maus promotores, maus juízes, maus policiais. Mas não generalizando. O que eu quero dizer é assim, a gente tem que ter uma situação que é uma grande empresa criminosa, é uma multinacional do crime, tá? É uma SA. Então, eu costumo brincar assim, né? Eu não vou fazer propaganda, né? Nem merchandising, mas é para todo mundo entender. Se eu prender hoje toda a diretoria da Coca-Cola, o CEO e toda a diretoria da Coca-Cola mundial, você vai continuar a tomar só Coca-Cola amanhã, semana que vem, no mundo inteiro. A máquina funciona sozinha. Funciona sozinha. Agora, se a Coca-Cola vai se associar com a Pepsi, só esse CEO, essa diretoria que você prendeu que vai resolver. Então, por que é importante as pessoas saberem disso? A cúpula só é comunicada e toma decisões estratégicas. Eu vou te dar um exemplo. Se agora houver, por exemplo, houve uma outra coisa que ninguém fala, mas eu já vou adiantar para você aqui. E eu já sabia disso, porque eu conheço esses caras, talvez mais do que a família deles, que eu escutei muitos caras. Eu sei como eles pensam. Não é que o meu policial, não, eu escutava. Inclusive, todo dia, toda noite eu escutava. Eles começavam a falar 8 horas da noite, o Marcola, o Carambola, todos eles, né? E eu sei como todos eles pensam. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque o Barcola, ele sempre diz o seguinte, nosso inimigo é o Estado. O crime não deve lutar com o crime. E é lógico, né? Há uma lógica nisso. Então, quando eles foram para o sistema federal, o que aconteceu? Houve um pacto
né, houve uma trégua entre o Comando Vermelho e o PCC. O Marcinho VP mandou uma determinada advogada procurar o Marcola, ou procurar um outro líder emissário do Marcola, não foi diretamente o Marcola. Primeiro, pedindo dinheiro para financiar ações no judiciário, para tentar derrubar a portaria, que depois acabou virando a lei anticrime, que proibia as visitas íntimas. Então, o PCC liberou na época 5 milhões de reais, né? Eu tenho prova disso, para que essa suposta advogada ou uma ONG qualquer contratassem juristas para elaborar uma peça jurídica, um pedido. Foram feitos 2 pedidos. Uma ação no Supremo Tribunal Federal de descumprimento de preceito fundamental, denunciando que havia ofensa a direitos humanos, preso, etc., mas que por trás estava PCC e Comando Vermelho, e também, paralelo a isso, denunciar o Brasil, entrar com um processo na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, que de fato está correndo lá. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte, né? Que um dos efeitos do isolamento foi uma trégua da guerra entre Comando Vermelho e PCC. E você sabe o que gerou isso, Glauber? Gerou a diminuição do número de homicídios no país. Então, se foi... O que adiantou o senhor remover o Marcola? Adiantou muito. Muito mais do que vocês imaginam. Não só Marcola, claro. Foi o primeiro e o segundo escalão. Até um pedacinho do terceiro. Só não foi mais porque na época o secretário não concordou. Eu queria 50 nomes. E acabamos fechando em 15. Em 15, e eu já havia pedido mais 7. Que já havia sido deferido para o juiz, pelo juiz, por conta da Operação Echelon. Então foram 22. Os efeitos ainda vão ser estudados. Mas se você pegar, por exemplo, o que impacta mais o número de homicídios no país? É guerra por ponto de tráfico, é roubo e furto. Que é toda uma coisa ligada a outra. Aí aumenta o número de homicídios e isso acaba impactando no índice de segurança. Então, a gente tivemos em 2017 tivemos em 2017 mais de uma centena de mortes nos presídios. Acho que isso foi noticiado no mundo inteiro, chacinas em tudo quanto é presídio do país. Alcaçuz, Pedrinhas, enfim. E depois parou. Você reparou que parou? Por que parou? Porque quando houve essa conversa, entre aspas, intermediada por uma ONG do crime, né? O Marcola mandou o seguinte recado pro Marcinho VP. Meu irmão, o nosso inimigo é o Estado. O crime tem que estar unido. Aí parou a guerra. Pode ter um episódio aqui ou outro, no Mato Grosso, talvez no Nordeste, mas você não vê mais. Você não vê mais no presídio. Quantas mortes vocês noticiaram aí de guerra de facção no presídio? Verdade. E aí acaba o quê? Acaba que, inclusive, no ano seguinte, a remoção foi em 2019, você pega já em 2020, o índice de homicídios caiu. Mas não é porque caiu porque o Marcola mandou, não. Caiu porque acabou a guerra por pontos de tráfico. E isso impactava, né? Principalmente no Norte e Nordeste. Então, a remoção em si, Glauber, é um sucesso, na minha opinião. E vai ser ainda mais, por quê? Quando eu falei em acabar com a geração do Marcola, eu não estou jogando nenhuma praga, eu não estou falando nenhuma profecia. Eu estou dizendo o seguinte, que tudo isso era esperado. E para combinar com isso tudo, a cereja do bolo foi o Marcola ter falado para um polícia penal, falar, cara, eu não sou psicopata igual Soriano que mandou matar a psicóloga. Então, tipo assim, vamos liberar o meu lado aqui, vamos, né, me tratar aqui como eu seguro esse pessoal, eu não sou psicopata igual o Soriano. Isso aí foi usado no júri, né, e o Soriano foi condenado. Então não é só por conta disso que eles não decretaram Marcola. O Soriano, o Abel e o Andinho, eles excluíram o Marcola, mas eles mandaram, lá na PFBRA, eles mandaram um salve para outra vivência, né? Eu chamo de raio, mas para outra vivência. Onde estava, não o Marcola, onde estava o Granada, onde estava o Funchal, onde estava o Marcolinha. Para quê? Para que os irmãos avaliassem. Quando o Marcola ficou sabendo, o que ele fez? Ele mandou o salve dele para a rua. Os finais de rua. Ele falou, os caras me traíram e eu estou decretando. O Abel, ele foi mais rápido, mais ligeiro. E a rua falou, não, é isso mesmo. Só por causa desse áudio aí,
que a polícia te sacaneou e gravou, meu, um criminoso do porte do Marcola, ele sabe que ele não tem que conversar com polícia. Desculpa. Se tá gravando ou não, né, e foi autorizado judicialmente, ele sabia muito bem quando ele conversou com o policial penal, o que ele estava falando e por que ele estava falando. E que aquilo ia prejudicar o Soriano. Então é isso, o recado que eu levo é esse aí, cara. O racha aconteceu, ele é verdadeiro. Possivelmente eles vão para cima da família desses presos que ele excluiu e decretou. Por quê? Porque quando o Orlando Mota, o Macarrão, fez uma delação para mim, como eles não conseguiam chegar para matar o Orlando Mota, que está em Tupi Paulista, numa cadeia sob minha proteção, uma cadeia de seguro, falaram, já que eu não posso pegar, eu vou matar a família. Matou a mulher dele. Então, quando o São Paulino, que é um outro preso também desse mesmo processo, prestou a delação premiada para mim e estava também no programa de proteção, os caras se reuniram e falaram, bom, toda vez que um cara que for integrante da sintonia final ou de função de importância do comando, ele delatar ou trair por conta do que ele sabe, a gente vai matar ele e a família. Aconteceu no caso do Orlando Mota e aconteceu nesse caso em Brasília. E quem mandou matar, pra você ver a crueldade disso tudo, foi o Patrick Wellington Salomão, que passou lá por Brasília também e saiu em liberdade. É o Forjado. O Forjado. O que era o Forjado? Garoto de recados do GG do Mangue. É um cara que ficava na cela, que ficava anotando recado no celular. Espera aí que eu vou passar pro GG e tal. Acabou virando sintonia final, saiu em liberdade. E por que ele ganhou respeito? Porque esse cara que ele mandou matar é o Márcio Teodorelli. Lembrei o nome. São tantos nomes que eu acabo esquecendo. O Márcio Teodorelli, que era um dos caras financeiros do PCC, era casado com a irmã do Forjado, cara. Então o que ele fez? Ele mandou matar o cunhado, o Forjado mandou matar o cunhado e a própria irmã. Só poupou a filha, falou, só deixa viva a criança. E por uma infelicidade, acho que a moça, hoje é uma moça, não sabe disso, era visita dele na PFBRA. E foi criada pela mãe dele. Então tem o tio como se fosse um pai. E foi ele que mandou matar o Márcio Teodorelli e a própria irmã. Então, assim, a família, por exemplo, hoje, do Andinho, a família do Abel e do Soriano corre risco, na minha concepção. Se for levar o salve ao pé da letra, se não dá para atingir, vai atingir a família. Né? Agora, tudo isso tem um custo. Esses caras são respeitados, eles ajudaram o Marcola a chegar onde ele chegou. Ele não chegou sozinho. Né? Eles são respeitados no mundo do crime. Eles têm comparsas aqui também com eles. Então, o PCC, Glauber, nunca mais será o mesmo nesse sentido. E eles têm estrutura que é própria deles, né? Rotas e comandos Tudo, que está sobre o comando deles, assim, né? E isso exatamente. é peça-chave para a engrenagem do PCC também, né? Claro, né? Só vai enfraquecer. O meu lema é dividir para conquistar. Na verdade, não é meu, é do Napoleão Bonaparte, né? É um lema militar. Inclusive, eu estou fazendo hoje depois de 20 anos, né, que já fiz um mestrado em Direito Penal, estou fazendo mestrado em Ciências Militares e Segurança Pública na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Depois de velho, voltei para a escola, né? E eu estou vendo muita doutrina militar, né? E é isso, é dividir para conquistar. A gente tem que estudar o inimigo. Né? É isso que eu procuro fazer, não é só ficar oferecendo denúncia, abrindo inquérito, né? E investigação. A gente precisa ter estratégia. Eu acho que está dando certo.